Evangelho de Lucas, capítulo 6. Jesus é Senhor do sábado. Em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos onde se plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos e se alimentavam dos grãos. Foi quando alguns dos fariseus os inquiriram: por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Então Jesus os questionou: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Pois ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, alimentou-se do que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os entregou de igual modo aos seus amigos. E Jesus lhes asseverou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem da mão atrofiada. Num outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino, e estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus, e por isso o observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada. Levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Jesus então dirigiu-se a eles: eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre que fim dariam a Jesus. Jesus escolhe seus 12 apóstolos. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus cura e liberta multidões. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos imundos foram curados, e cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. As bem-aventuranças. Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, Jesus lhes declarou: bem-aventurados vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que neste momento estáis chorando, pois haveis de sorrir. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando-o execrável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, pois desta mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Os pesares de Jesus. Porém, ai de vós, os ricos, pois já ganharam toda a vossa consolação. Ai de vós que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. Ai de vós que agora rides, pois haveis de muito lamentar e prantear. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. Jesus ensina a amar os inimigos. Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam,
Orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra, e ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar-te também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois, se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo. E ainda, se emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Não cabe ao discípulo julgar o próximo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Parábola do cego que conduz outro cego. Então Jesus lhes propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? O discípulo não pode estar acima do seu mestre. Todavia, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como seu mestre. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? Como poderás advertir a teu irmão dizendo: irmão, permita que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho? Hipócrita, retira antes de tudo a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho de teu irmão. Parábola da árvore e seu fruto. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. A parábola do sábio e do insensato. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total.